deixar que na próxima a gente programa melhor o DJ ele, deixa já no pente lá. Pode sentar aí, toma o seu lugar aí. Bom, vamos lá. Quem sabe qual é o tema de hoje aí? Ó, na verdade, foi pouca gente que participou. A gente colocou lá no Stories lá do Wake lá, 3 temas lá para vocês escolherem, né? Então, na verdade, quem escolheu a ministração hoje foi, acho que tinha quantos votos lá, João? 12. Quanto a gente tá, né? Foi menos de 10% aqui, ó, conseguiu votar lá, né? Quando não tem nada que interessa, vocês não olham, né? Quando precisa olhar, vocês não olham, né? É. Ou olha e não vota, né? Ficou com preguiça de votar, viu? Leu lá todos os 3 lá, né? Mas falou, vou escolher nenhum, não. Tava tão ruim assim, gente. Vamos lá. O tema que escolheu, né? Que foi escolhido, na verdade, foi assentado à mesa. Assentado à mesa. E, cara, eu acho que é de Deus, porque amanhã é ceia, né? Amanhã é ceia, hein? Na hora que o João falou para mim do tema, né? Que eu perguntei para ele qual tema foi escolhido, né? Aí eu já comecei, já estava estudando, né? Mas aí Deus falou comigo, amanhã é ceia. Falou, olha, nada bem propício, né? Mas a gente vai falar em sentido de estar sentado à mesa em todos os aspectos. Vamos lá, eu quero ler lá primeiro em Marcos capítulo 2. Antes da gente ler aqui, pode abrir, né, enquanto isso. Galera, a gente fez diferente ali, não é só hoje não, a gente vai procurar mudar o formato do culto aí. Por quê? Esse tempo que a gente vai ficar ali fora ali, a gente vai deixar entrar aqui dentro mesmo só quando tiver nos 5, no máximo aí, os 5 minutos antes de começar o culto. Para a gente ter um momento de interação mesmo ali, de comunhão ali, para a gente ficar ali trocando ideia. O que acontece? A galera chega, bota a bolsa aí na cadeira, senta, né? E o povo vai chegando, não conversa com ninguém, né? Então isso é intencional mesmo, é para você ficar ali no corredor, ali no fundo, ali, batendo papo, trocando ideia, conversando com a galera mesmo. Tem gente que reclama, ninguém conversa comigo. Então você vai ter a oportunidade de conversar, né? Fica ali no fundo ali, e a gente só vai liberar para entrar para cá quando tiver uns 5 minutos aí para começar o culto. Beleza? Então isso aí é proposital mesmo, não é que hoje o culto é diferente, não. A gente vai começar a fazer desse jeito aí para ver se funciona. Se não funcionar, a gente muda de novo. A gente vai ouvindo Deus aí, o que Deus falar, a gente vai fazendo. Bom, vamos lá ler lá em Marcos capítulo 2, versículo 15. A minha Bíblia está na versão da King James, não sei qual está a NVI ali. Vou ler aqui na minha aqui. Ó. E aconteceu que quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e seus discípulos, porque eles eram muitos e eles os seguiam. Essa parte aqui, essa passagem está lá em Marcos, Jesus, ele estava na casa, se não me engano, acho que era de Simão, acho que era isso. E ele entrou para comer na casa dele, né? E aqui está falando uma parte da mesa, né? A mesa tem vários significados na Bíblia, né? Esse momento aqui, quando Jesus entrou na casa dele, né? Ele estava com os pecadores, né? E estava com as pessoas que eram marginalizadas, aquelas que eram excluídas, né? Que ficavam de lado, né? E as pessoas ainda foram questionar, né? Por que ele come, né? Com esse tipo de pessoa, né? Aí na sequência do texto, eu não vou ler, né? Jesus fala que não são os sãos que precisam de médico, né? Mas os doentes, né? Mas aqui que está falando da mesa aqui, né? A mesa, o que a gente faz na mesa? Fala aí, eu quero ouvir vocês. O que você faz na mesa? Come. O que mais que você faz na mesa? Conversa. O que mais que você faz na mesa? Estuda. Na escola você tem a mesa lá, né? Na carteira lá, né? Tem a mesa da professora que é um pouquinho maior, né? E a sua é um pouquinho menor, né? A carteira. Né? O que mais você faz na mesa? Joga truco? Você faz na mesa, né? Dá para jogar no chão também, mas geralmente é na mesa, né? Sabe o que eu estava pensando em questão de mesa, né? Quando você vai comer fora, você come aonde? Quando você vai em qualquer lugar, onde você senta? Mas se tem uma cadeira, tem uma mesa, né? Apesar que hoje tem uns lugares que nem mesa mais tem, né? Às vezes você fica em pé lá, tem um balcãozinho lá, mas enfim, né? Todo lugar que você vai, o que a mesa significa? Sentar-se à mesa, né, tem alguns significados, né? Biblicamente, né? Não estou falando só do mundo, não, mas biblicamente, olhando na Bíblia, né?
primeiro significado de sentar à mesa é comunhão, né? É o momento de partilhar ali a refeição, né? Você senta na mesa para comer, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, na sua casa você senta na mesa para comer? Fala a verdade. Não, né? Quem que senta na mesa para comer em casa aí? Independente se você estiver sozinho. Sabe que isso é um hábito? Antigamente em casa a gente comia no sofá, né? E com a televisão ligada. Então, na verdade, você nem come, você engole, né? Você fica assim, ó, com o olho lá assistindo lá, você nem vê, acabou a comida aqui. Aí você fala, nossa, estou com fome ainda, né? Mas procure ter esse hábito de sentar na mesa, mesmo se você estiver sozinho. Porque faz uma grande diferença na sua vida. Depois que eu comecei a criar esse hábito em casa, eu não consigo mais comer no sofá, eu só como lá na mesa. Eu posso estar sozinho de manhã, eu tomo café a maioria das vezes de manhã sozinho, eu arrumo a mesa, põe a mesa mesmo, põe lá tudo lá na mesa, sento e tomo café. Porque ali é um momento de comunhão, né? É um momento, mesmo que você esteja só, você está marcando ali aquele momento. A gente lembra que a gente nunca sempre está só, a gente não está sozinho, né? Jesus está com a gente o tempo inteiro, né? Então conversa com Jesus lá na mesa, lá, bate um papo com ele, troca ideia, antes de começar o seu dia, né? Então cria o hábito de sentar-se à mesa, né? É o momento de partilhar as refeições, né? Fortalecer laços, né? Não só com a família, né? Mas com a comunidade também, né? Quando a gente às vezes está no acampamento ou está no retiro, alguma coisa, né? Tem o café da manhã lá, né? Todo mundo senta onde? No chão? Senta na mesa, né? Aí ele começa a sentar na mesa e começa a bater papo, compartilhar ali, né? Conversar, né? Então a mesa tem o sentido da comunhão. A mesa também tem um sentido de união, né? Um sinal de associação, né? De pacto, né? De concordância, né? É interessante quando eu li isso aqui, porque geralmente você vê as reuniões, né? de empresas, né? E sentam aonde? Numa mesa, geralmente aquelas mesas bem grandes, né? Que todo mundo senta em volta da mesa. Então, todo mundo está sentado na mesa, eles estão concordando ali em algo ali, né? Estão ali para resolver alguma coisa, né? Então, tem esse significado também de união. Estão unidos ali com um propósito, né? Concordando com aquilo lá, né? Você vê quanto que é importante a mesa. Às vezes a gente não dá atenção, né, nesses detalhes. A gente fala assim, nada a ver, né? Comer na mesa, comer no chão, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando chegar no final, você vai entender onde que eu estou querendo chegar com o sentido da mesa, né? A mesa também tem um sentido, né, de intimidade, né? Quando a gente senta na mesa com uma pessoa, você está ali próximo dela, né? Você olha olho no olho, né? Frente a frente com ela ali, né? E para você estar com uma pessoa, você tem que ter intimidade, né? Para você olhar no olho dela, conversar, né? Quem já fez célula online aqui? Todo mundo já fez célula online, né? Agora, quem faz presencial? Não é diferente? Por que é diferente? Porque você prega a palavra do mesmo jeito quando você está online, não é a mesma coisa? Mas por que é diferente? Porque você está ali, ó, olho no olho ali, você está presente ali. Ó. Então, traz essa união ali, que vocês estão juntos ali, traz essa intimidade ali, de você estar próximo ali, né? Por isso que as redes sociais hoje é uma benção, mas distancia muitas pessoas, porque é mais fácil você mandar uma mensagem, né? Antigamente, quando você não conseguia falar com alguém, era carta. Mano, pensa na carta, mandar pelo correio, daí demorar não sei quantos dias para chegar. Hoje você manda a mensagem, a pessoa demora 5 minutos para responder, você já fica bravo já. Ou às vezes visualiza e não responde. Nossa, visualizou e não me respondeu. Imagina antes, né? Então, assim, a mesa também traz intimidade, né? A mesa também traz proximidade, né? Que é o momento que a gente se aproxima, né? Tanto das pessoas como de Deus também, né? A gente se aproxima de Deus também quando a gente está à mesa. Como eu falei, quando a gente está num momento lá, só você, que não tiver ninguém na sua casa, né? Deus está ali com você, né? Então, a mesa aproxima, né? A mesa também tem um sentido de aliança, né? Um lugar de fidelidade, né? Você só traz para a mesa pessoas que você conhece, pessoas que são do seu círculo ali, né? Pessoas que você tem intimidade, né? Então, eu estou falando alguns sentidos aqui da mesa, que eu achei, né? Que eu procurei. A mesa também traz o sentido de reconciliação, né, de perdão, né, um momento para a gente oferecer perdão e cultivar amor, né? Porque na mesa, para você pedir perdão a uma pessoa, né, tem gente que às vezes vai pedir perdão, a gente fala, me perdoa, né? Baixa até a cabeça, fica com vergonha, né? Não, na mesa você tem que ter esse momento ali de olhar no olho da pessoa e falar assim, me perdoa, eu errei, eu fiz errado, né? Tem um momento ali com a pessoa, né? Então a mesa também tem esse sentido de trazer reconciliação, né? Porque por que reconciliação? Porque quando você vai conversar com a pessoa, você tem que estar ali próximo dela, né? Geralmente, quando você às vezes está na igreja ou qualquer lugar, não importa, né? Mas no sentido da mesa, fala de você estar ali, né? De se aproximar da pessoa, né? A mesa também traz lembranças, né? Lembra aí de um momento bom que você passou aí de férias, sei lá, ou com a sua família, né? A mesa também traz lembranças, né? Às vezes você olha a foto, né? Às vezes, semana mesmo eu estava arrumando umas coisas lá, né? E aí você começa a olhar a foto, na hora que você olha a foto, que você se remete naquele momento, fala assim, eu lembro o dia que eu tirei essa foto, né, o que aconteceu isso, né?
Então, às vezes, traz lembranças, né? A mesa também traz isso, esse momento para a gente relembrar, né? Não só das coisas boas nossas, mas da bondade de Deus também, né? Na mesa você aprende, né? A gente é ministrado, né? Às vezes você está conversando com alguém, com alguma pessoa, né? Está ministrando, né? O que é ministrar? É conversar, é bater papo, a pessoa te ensinar algo, né? E você aprende muito, aprende lições muito valiosas, né? Quando você está à mesa com uma pessoa, né? Se você aprender a cada oportunidade que você tiver sentado na mesa com uma pessoa, né? Se absorver tudo que você puder de valioso, na mesa você consegue fazer isso. Eu me lembro um dia, antes que estava onde? Acho que foi na casa da Dani, um rolê que a gente fez lá, né? Eu estava lá na mesa sentando com ela, acho que não foi na Dani. Não foi. Que não lembro de casa de quem foi. Eu sei que a gente estava sentando lá e a Dani sentou do meu lado, a gente começou a conversar. E a gente não tinha esse hábito de conversar, né? Eu sei que a gente ficou quase uma hora lá batendo papo, né? Aí ela falou, nossa, quantas coisas que eu aprendi, né? Porque estava no momento ali na mesa, ali sentado. E, literalmente a gente estava numa mesa mesmo, sentada na mesa e batendo um papo, né? Então aproveitar esses momentos, né? Quando a gente tem essas oportunidades, né? Na mesa também você tem um momento de alegria, de celebrar a vida, né? Então esses aqui são alguns aspectos, né, que eu falei, alguns sentidos bíblicos, né, que fala da mesa. Eu quero ler Salmo no capítulo 1, versículo 1 ao 6. Todo mundo conhece esse Salmo, né? Pelo menos a grande maioria conhece esse Salmo. Quem conhece esse Salmo aí? Pode projetar para a gente ler. Salmo bem conhecido, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Bem-aventurados são aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como palhas que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Bom, tá bom até aí. Eu marquei duas coisas aqui que na minha versão é a mesma coisa, mas tem algumas palavras diferentes, né? Na versão da NVI fala da NVI fala outra palavra, mas na Bíblia que eu preguei, a ministração que eu estava estudando, fala sobre a roda dos escarnecedores. Você sabe o que é escarnecedor? Quem sabe? Vou explicar o que é escarnecedor. O que fala lá? O que é isso? São pessoas que zombam de outras. Lembra aí quando você fica nas rodinhas com seus amigos aí? Você está lá, presta atenção nisso aqui que você vai lembrar, você vai se colocar no meio da roda aí. Vê qual lado da roda que você está, quando eu acabar de ler aqui. Ó. O que são os escarnecedores? São pessoas que zombam de outras, negam as verdades das Escrituras e incitam outras a aceitar o seu erro. Então, esse é o escarnecedor, né? Pensa aí quando você está na rodinha da escola lá, né? Que tem aquela galera que fica zoando, bagunçando, né? O que elas tentam fazer você fazer o quê? Convencer que você tem que fazer a mesma coisa que elas estão fazendo, né? E quando você faz o quê? Você se assenta na roda com elas, né? Ali é uma roda escarnecedor, né? Mas aí no versículo que a gente leu de Salmo, fala para a gente não se assentar nessa roda, né? E quando você senta nessa roda, né? Você se associa a essas pessoas, né? E adota a visão que elas estão tentando passar ali, né? Por que esse Salmo alerta a gente a não se assentar? Porque quando você se assenta, a gente falou o quê? A gente se assenta geralmente aonde? Numa mesa, né? E a gente está falando de mesa, né? Então, eu falei vários sentidos que a Bíblia fala sobre a mesa, e quando o Salmo está falando nesse sentido de sentar-se na roda dos escarnecedores, é sentar-se à mesa, né, para fazer o que não é bom. Tem o lado bom de sentar-se à mesa e tem um lado ruim também, né? Agora eu quero chegar no que eu quero falar realmente, que é assentar-se à mesa com Jesus. Qual que é o propósito da gente sentar-se à mesa com Jesus? Por que Jesus fez a mesa ser tão importante? Por que é tão importante a gente criar esse hábito em casa mesmo? A gente fala, mas não dá, meu pai trabalha um horário, faça você, cria esse hábito, você. Eu sei que lá em casa é muito difícil estar todo mundo junto para a gente sentar nessa mesa, mas quando a gente se reúne e senta na mesa. É importante a gente fazer isso,
porque isso no mundo espiritual, né, tem um significado. E a gente vai entender qual que é o significado disso, né? É um salmo, é um versículo que é sempre pregado na ceia, né? Que é o relato de Lucas, né, sobre a última ceia, quando o Senhor Jesus instituiu a última ceia. E eu quero ler, vou ler aqui na minha versão aqui. Está lá em Lucas 22, do 14 ao 30. Essa aqui é a última ceia que Jesus teve com seus discípulos, né? E ele tem algumas coisas que a gente pode aprender aqui quando ele se assenta na mesa com os discípulos, né? Está lá em Lucas 22, no versículo 14. Vou começar a ler aqui. Fala assim: aí chegada a hora, pôs-se à mesa os 12 apóstolos com ele. E ele disse: quão intensamente desejei comer convosco essa Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo que não mais comeis dela até que se cumpra no reino de Deus. E ele, tomando o cálice, tendo dado graças, disse: tomai, e dividiu entre vós. Porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E ele, tomando o pão e tendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por nós. Mas eis que a mão do que me traz está aqui comigo à mesa. E verdadeiramente o Filho do Homem vai como foi determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. E eles começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isso? E houve também uma contenda entre eles sobre quem deles deveria ser considerado maior. E eles lhe disseram: os reis do gentio exercem senhorio sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não será assim entre vós, mas o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Portanto, qual é o maior que está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, mas eu estou entre vós, como aqueles que servem. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos designo um reino como meu Pai me designou, para que comais e bebais à mesa do rei. E vós assenteis sobre tronos, julgando todas as 12 tribos de Israel. Cara, essa aqui foi a última ceia. O começo aqui todo mundo já conhece, que é sempre pregar, toda ceia aqui é pregado isso. Que a última ceia, que o Senhor Jesus reuniu os 12, que eles estavam lá reunidos, né? Ele parte o pão, né? Fala na mesa lá que iam trair ele, né? Deixa eu fazer uma pergunta, quem ainda aqui não é batizado aqui? Levanta a mão, quem ainda não é batizado? Só 1, 2, 3. Tá. Por que eu estou perguntando isso? Porque para tomar ceia você tem que ser batizado. Por que é uma regra, não, a Bíblia que ensina isso. Porque quando você toma ceia sem discernir o corpo de Cristo, sem entender o que você está fazendo, né? A Bíblia fala que você toma e come para a sua própria condenação, né? Então você tem que entender o sentido, né? Quando você aceita o Senhor Jesus e decide se batizar, né? É o primeiro passo, né? Para você viver uma vida com Ele. Não quer dizer que eu mesmo, quando eu decidi me batizar, não tinha ainda oportunidade do batismo, mas eu já tomava ceia, porque o pastor sempre disse: ó, se você já tem no seu coração de se batizar, você pode participar da ceia, você pode partilhar a ceia junto, né? E a gente vai falar da ceia, né? Qual que é a importância da ceia, né? Da mesa da ceia, né? O primeiro ponto que eu achei bem interessante aqui no começo do versículo, né? É quando Jesus fala assim: eu desejei estar com vocês nessa mesa, né? Ele esperou muito por aquele momento. Por isso que eu falo quanto que é importante a mesa. Jesus quer estar com você na mesa. Ele deseja isso, ele espera isso. E às vezes a gente não valoriza esse tempo na mesa. Porque a gente acha, para quê? O que tem? A mesma coisa, né? E eu falo de estar à mesa desse momento aqui que ele está com os 12, né? Ele estava com as pessoas que estavam próximas dele, né? Pessoa que estava caminhando com ele lá. Então Jesus, ele quer estar com você. Mas a pergunta que eu te faço, você quer estar com ele? Todo mundo fala, eu quero. Você se assenta à mesa com ele? Uma coisa é você querer, outra coisa é você ter iniciativa para que isso aconteça. Porque se eu falar aqui, quem quer ir para o céu? Quem não levantou a mão não quer ir para o céu? Mas o que você está fazendo para ir para o céu?
Então, tem que ter um outro passo. Não é só querer, não é só desejar. Você tem que ter atitude para fazer. Né? E Jesus está falando assim, eu estou extremamente, né, ansioso para estar com vocês à mesa. Ele desejou estar com os discípulos dele ali assentados à mesa. Né? Então, valorize esse tempo, né, quando você estiver à mesa. A ceia, quando Jesus instituiu a ceia, né, é para a gente se lembrar daquilo que ele fez. Né? Se lembrar o porquê que ele morreu. Por isso que todo mês a gente faz a ceia. Todas as igrejas fazem, não é só a gente não, todas as igrejas fazem, para relembrar aquilo que Jesus fez. E ele ensina, fala, façam isso em memória de mim, para a gente não... Sabe para que ele fala para a gente fazer isso em memória? Para a gente não esquecer, porque se deixar, se a gente não fizer, vai passando o tempo, a gente acaba esquecendo. Lembra aí de uma coisa que você sempre fez, de repente você parou de fazer. Aí você fala, nem lembrava que eu gostava disso, né? Nem lembrava que eu fazia isso, né? Porque você deixa de fazer, né? O tempo vai passando, você não sente falta. Imagina se a gente parasse de celebrar a ceia. Ia chegar um tempo e falar, nossa, o que é mesmo a ceia, né? Ou ia chegar a próxima geração, nem ia conhecer, nem ia entender, né? Por isso que Jesus deixou instituída a ceia, né? No versículo 21, ele fala que ele ia ser traído, né? Na mesa também, pessoas que sentam com a gente na mesa vão ser as pessoas que a gente vai se frustrar. Vão ser as pessoas que vão trair a gente. Sabe por que isso acontece na mesa? Porque são as pessoas que estão próximas da gente. Não são as pessoas que estão longe. São as pessoas que você convive, são as pessoas que você tem relacionamento. Jesus não tinha um relacionamento com os discípulos, eles não caminhavam com eles, não estavam juntos todos os dias. Eles não viam tudo que Jesus fez, todos os milagres, e mesmo assim um decidiu trair ele ainda. Claro que a Bíblia fala que isso tinha que acontecer, mas aqui ele deixa bem claro, falou assim, ai daquele porque isso aconteceu. Ele teve a oportunidade de falar assim, não vai ser por mim. Judas poderia falar assim, não, mesmo ele tendo essa tendência, né, de roubar, né, de se importar mais com o dinheiro, né, porque foi por isso que ele entregou Jesus, foi por dinheiro. Depois ele se arrependeu, só que ele não tinha como ele voltar atrás. Ele foi lá de querer devolver as moedas, mas já era tarde. Então, todo mundo tem oportunidade, mas na mesa você vai ser traído. Por que na mesa? Porque são as pessoas que estão próximas. A gente não olha ali qual que é o sentido da mesa, né? O sentido de comunhão, né? De unidade, né? De pessoas que a gente tem intimidade. Então, você vai ser traído por pessoas que você tem intimidade. E Jesus sabia disso. Então, se prepare, né? Estou falando para você agora ficar... Não, mas esteja preparado para esse momento. Estou profetizando que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça, de você ser traído. E como que vai ser a sua reação? Então, se prepare, né? Porque na mesa a gente tem os momentos bons, tem os momentos de alegria, tem os momentos de desfrutar da presença de Deus, de compartilhar da comunhão com as pessoas, mas também tem essa parte, né, que pessoas ali ainda não vão ter o mesmo entendimento, não vão estar no mesmo pensamento, não vão estar alinhados com aquilo que Deus quer fazer na vida da comunidade. Né? E alguns vão se perder no meio do caminho. Então, a gente tem que estar preparado para isso, porque... Imagina se os outros 12, os 11 que ficaram, né, tivessem ido pelo mesmo rumo. Mas é interessante que eu achei, lendo aqui para o final, não sei se você parou para prestar atenção no finalzinho que eu estava lendo aqui. Depois que Jesus fala da ceia, tudo, fala que Judas ia trair, né? Primeiro começa um a falar com o outro, será que sou eu? Será que sou eu? Mas na sequência, qual que é a discussão deles? Vamos ver se vocês prestem atenção. Qual que foi a discussão na sequência aí? Quando Jesus falou que um ia trair, eles começaram a falar, será que sou eu? Aí, qual que foi a sequência do versículo seguinte? Alguém prestou atenção? E o que eles estavam discutindo? O que era? Quem que era o maior, né? O que isso tem a ver com a mesa, com a ceia? De estar ali junto, né? Eles estavam brigando, quem que é o maior aqui? Parece que isso é mera coincidência, mas na igreja você não percebe isso, às vezes, né? Tem gente que faz as coisas, quer ser visto, né? Não, se não for eu lá fazendo, não acontece. Eu falo porque eu pensei assim muito tempo. Se não for eu fazendo, não vai sair do mesmo jeito mesmo, porque cada um é individual. O que você faz, ninguém vai fazer igual. Mas eles estavam com o coração, né, mostrando o verdadeiro eu deles. Qual que era a intenção deles? De serem vistos, né? Quem que vai ser o maior? Quem que é o maior entre nós? Imagina, os 12 assim, quem que é o maior de nós aqui, hein? Imagina eu chegar aqui, nós aqui, vai falar assim, quem que é o maior aqui, hein? Aí todo mundo vai falar, sou eu? Será? Não, é eu. Ó, eu falo melhor. Não, eu sou evangelista, eu prego bem pra caramba. Não, eu trouxe 5 hoje para o culto. A pessoa briga aqui ia ter? Não, mas a minha célula tem 20. Eu já levei não sei quantos para a igreja. É mais ou menos essa era a discussão deles aqui.
Quem que era o maior? Quem que fazia mais? Quem que queria ser o mais visto? O que Jesus ensina aqui? Depois dessa contenda ali, né, eles falando, né, disso, né, qual deles deveria se considerar o maior, né? Jesus, no versículo 26, fala assim, ó, mas não será assim entre vós, mas o maior entre vós será como o menor. E, cara, eu nunca tinha prestado nessa palavrinha aqui, menorzinha aqui, como. Não é que o menor vai ser maior que os outros, mas ele vai ser como. Por que como? Porque aquilo que ele vai fazer não vai demonstrar para os outros que falar assim, não, esse é o maior porque ele faz. O sentido que Jesus está querendo dizer assim é aquilo que você faz na terra, nos homens, para ser reconhecido, no céu não é a mesma coisa. Porque na terra, para você ser reconhecido, para você ser o maior, né, você tem que ser o visto, você tem que ser o que faz tudo, se você tem que ser não que você não tem que ser um bom servo no seu serviço, mas que você recebe para isso. Quem trabalha aqui sabe, você está vendendo o seu tempo ali, você está trabalhando, estão te pagando pelo seu tempo ali, né? Você tem que dar o seu melhor ali, né? E no mundo, quanto mais você faz, quanto mais você entrega, né, mais você ganha, né? Mas com Jesus ele está ensinando, ele falou, entre vocês não é assim. E às vezes a gente tem dificuldade de servir as pessoas porque a gente tem o raciocínio do mundo. A gente pensa como o mundo pensa. E Jesus está falando, entre vocês não vai ser desse jeito. Ele fala assim, ó, o maior entre vós será como o menor. Porque ele fala assim, ó, no sistema do mundo, né, quem governa, né, é o que é o maior, né, o que é o mais visto, né, o que lidera, o que dá ordem, é o que as pessoas obedecem. Né? Mas no reino de Deus não é assim. Então, Jesus está dando um ensinamento aqui, né? E no final, no versículo 25, que é a parte que ele fala disso, ele fala assim, ele lhe disse, os reis dos gentios exercem senhoria sobre eles, e os que servem exercem autoridade sobre eles, e eles são chamados benfeitores. Mas não será assim entre vós, o maior entre vós será como o menor. No 27 ele fala assim, ó, porquanto maior é quem está assentado à mesa e quem serve, ele faz uma pergunta aqui, portanto, qual é o maior, que está sentado à mesa ou que serve? Ele faz uma pergunta para o discípulo aqui. Porventura não é quem está à mesa? Mas eu estou entre vós, como aqueles que servem. Jesus está mostrando, dando um exemplo, né? O que me mais chamou a atenção foi no final aqui, que ele no versículo 28, ele fala assim, ó, vós sois aqueles que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Depois ele dá a sequência. Eu vos designo um reino, como meu Pai me designou, para que comais e bebais na mesa do meu reino, e vós assentei nos tronos, e vocês julgarão as 12 tribos de Israel. O que Jesus está dizendo aqui? Fala assim, olha, se você tirar esse pensamento do mundo, né, se você entender que você tem que servir independente de onde você esteja. Não importa. Não é falando isso só dentro da igreja, não. É dentro da sua casa, no seu serviço. Porque às vezes a gente espiritualiza e fala assim, Jesus está ensinando é só na igreja. Não. Ele está falando assim, você quer ser o maior? Então seja como o menor. Não é você ser o menor. Por isso que eu falei, essa palavrinha muda bastante coisa. Você tem que ser como aquele que não tem nada, como aquele que faz porque tem que fazer. Não é esperando a recompensa, não é esperando ser reconhecido. Faz aquilo que tem que ser feito. Porque quem vai te exaltar, quem vai te reconhecer? É ele que coloca. Não é Deus que institui os reis? Não é Deus que institui os governadores? Não é Ele que eleva as pessoas? É Ele que faz. Então, você tem que fazer tudo como se fosse o menor. Não é se sentindo o menor. E quando a gente entende isso, a gente não tem dificuldade nenhuma em servir. Por que Jesus conseguia servir? Porque ele entendia isso. Ele não fez tudo o que ele fez, ele não morreu, se entregou na cruz, né? Esse momento de mesa que ele estava ali, ele não fez tudo isso porque ele sabia que ia acontecer, ele sabia que Deus ia dar todo... Ele não sabia disso. A Bíblia não fala nada disso. Mas depois que ele fez tudo isso, que ele sabia que independente daquilo que ele fizesse, ele não estava fazendo porque ele sabia o que ele ia receber. Ele estava fazendo porque ele estava servindo. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Eu sempre falo aqui, Jesus queria morrer na cruz? Queria ou não queria? Não, né? Você acha que ele queria? Não, a Bíblia fala que não. Ele fala que ele foi orar lá 3 vezes. Quantas vezes você já orou pedindo uma coisa para Deus? Um monte, né? Ele foi lá 3 vezes. Falou, Senhor, eu não quero, mas seja feita sua vontade. Não demorou muito. Ele voltou, conversou com os discípulos, foi lá de novo. Voltou de novo, não demorou 5 minutos. Voltou e foi lá orar de novo. Foi tudo na sequência.
Ele não queria fazer aquilo, mas ele fez porque ele obedeceu, né? Então, tudo aquilo que Deus pede para a gente fazer, a gente tem que obedecer, né? Porque é Ele que vai exaltar a gente, né? E sabe que onde que Ele vai colocar a gente? Nos colocar, na verdade, né? Quando a gente permanece. Por que eu li aqui um pouquinho antes? Porque ele fala assim, ó, aqueles que permaneceram comigo, né? Nas minhas tentações, né? Que tiveram lado a lado com Ele, onde que Ele ia colocar, né? Um trono. Mas sabe quem vai chegar a sentar no trono? Aqueles que estiveram na mesa com Ele. Se você entender a importância de estar na mesa, de ter a comunhão com Deus, com as pessoas e com Deus, estar à mesa com Jesus tem um significado no mundo espiritual. Do mesmo jeito que tem um significado quando a gente está sentado à mesa para comer com as pessoas, tem um momento de comunhão ali, né? Tem um significado, você bate papo, conversa, às vezes você conversa mais com um do que com o outro. Imagina aqui a cena dos 12 aqui conversando, trocando ideia lá na hora que chegou nessa parte. Jesus estava ensinando algo para eles continuar fazendo depois que ele fosse, falar, eu vou morrer, né? Aí começou a briga por causa que um ia trair, aí o outro, é eu, não é eu, não, quem que é o maior? Nada a ver, o que tinha a ver isso com a mesa? O que isso tinha a ver com a ceia? Começou um assunto tipo nada a ver. Você vê onde que estava o coração dos discípulos, né? E o que Jesus estava ensinando aqui, né? Você está com ele na mesa? Você permanece com ele na mesa? Porque não é só estar com ele, é permanecer com ele. Jesus deixou claro aqui, falou assim, ó, aqueles que permaneceram comigo. Eu vou colocar, deixa eu ler de novo aqui, ó. Vós que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, eu vos designo um reino, como meu Pai me designou, para que comais e bebais à mesa do meu reino, e vos assentais em trono, julgando as 12 tribos de Israel. Ele não vai dar só uma mesa, ele vai dar um reino para você, se você permanecer com ele em todos os momentos. A pergunta que eu te faço é, você tem permanecido, independente das circunstâncias? Quando começou o culto aqui, eu não sei se vocês percebem o ambiente, eu tenho uma grande facilidade de perceber um ambiente. Pensa num ambiente pesado, assim, espiritualmente. Eu sinto que Deus quer trazer a gente para perto dele, como sempre quis. Mas a pergunta que eu te faço, você quer estar perto dele? Tem gente que fala, eu quero. Mas você tem aberto seu coração para estar perto dele? Porque não é só querer, você tem que ter atitude. Como eu falei, se eu falar todo mundo, quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Mas o que você tem feito para isso acontecer? Você quer conhecer mais de Jesus? Você tem permitido, aberto seu coração, você tem sentado com ele à mesa, você tem permanecido? Independente do que aconteça, às vezes fala, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas ele sabe. Assim que começou a oração, que ela falando, né? Às vezes a gente pensa que Deus não está vendo o que a gente está passando. Às vezes Deus não fala com a gente fica, né? Será que Deus esqueceu de mim? Por que Deus não me responde? Por que Deus não te responde? Ele tem a obrigação de te responder? Mas mesmo assim ele responde, mas não no seu tempo, não na sua hora. Na hora que ele vê que você realmente está precisando de ouvir a voz dele. Fala, não, mas eu preciso ouvir agora. Será que realmente você precisa ouvir a voz dele agora? Ou você está sendo como os discípulos aqui? Ah, Senhor, não, mas é eu que sou maior, eu que sou... Ah, é eu que vou te trair? Não, será que é eu? Qual que é o seu coração? Está como os dos discípulos que estavam ali nas intrigas, que estavam ali disputando, brigando por uma posição, ou que estavam com o pensamento, quem vai te trair? Sou eu? Será que é eu? Imagina, o cara falando, pensando, andando com Jesus, será que sou eu? Sabe o que isso traz uma reflexão para a gente, né? Falta de identidade. Porque se realmente ele falar assim, não, eu tenho convicção que o que eu estou fazendo está certo. Mas também tem um outro lado, né? Porque Jesus falou para Pedro assim, eu vou morrer, vão me prender, e Pedro falou, não, Senhor, eu morro com você, mas eu vou junto. E foi no mesmo dia que ele falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele falou, não, vou não. Mas no mesmo dia ele negou, né? Tem os dois lados, né? Às vezes a convicção nossa, né? Mas você tem a convicção de Deus dentro do seu coração, de saber que você é escolhido, que Ele quer estar com você à mesa, que Ele anseia estar com você à mesa, que Ele deseja estar com você à mesa. Mesmo sabendo que a gente vai errar, mesmo sabendo que você vai dar mancada, às vezes, Ele quer que você esteja à mesa com Ele, porque na mesa ele foi traído. Judas traiu ele na mesa. Mas você sabe que mesmo assim Ele quer que você esteja à mesa?
Sabe o que acontece que o diabo faz na nossa cabeça? Às vezes quando você... Eu não falo nem de pecar, porque pecar todo mundo peca, mas faz algo assim que você fala, puxa, não vou nem na igreja porque eu estou com vergonha. É isso que o diabo quer fazer cada dia mais com você, te distanciar da mesa. Porque Deus colocou uma mesa aqui. É interessante, né? As cadeiras estão até em meio círculo aqui, né? Geralmente mesa, lógico, hoje tem quadrada, né? Mas então, a gente está sentado à mesa aqui, espiritual. Deus está aqui colocando, né, do melhor que Ele tem para nós. Você se dispõe a sentar nessa mesa e permanecer nela, porque todo mundo está sentado aqui à mesa. Mas você está disposto a permanecer? Porque não é só vir no culto. Não é só, eu já levantei minha mão, já adorei, fiz minha parte. O que você faz depois que você termina esse momento aqui, quando você sai daqui? Quando você vai conversar com alguém? Você está ali, Jesus está com você ali, né? Você entende qual que é a sua postura? Às vezes eu escuto algumas coisas, né? Mas eu só escuto, né? Eu fico só ouvindo. Mas eu procuro, assim, todas as coisas que eu faço, não é que eu quero ser melhor que as pessoas, mas eu procuro fazer o meu melhor. E eu sempre aprendi isso muito cedo, na minha profissão. Meu pai me ensinou a profissão que eu tenho hoje, né? E quando eu aprendi, ele falou assim, olha, não se preocupe em ganhar dinheiro, mas faz sempre o seu melhor. Mas não é querer ser melhor do que os outros, faz sempre o seu melhor. E quando a gente entende esse princípio no mundo espiritual, que você fazer sempre o seu melhor, Deus vai te exaltando, Deus vai te... Não é fazer para mostrar para o outro que você sabe fazer, mas fazer porque você sabe que você está fazendo o seu melhor. Às vezes o seu melhor, o outro faz o melhor que você, não tem problema, mas faça o seu melhor em tudo. Sendo no mundo espiritual, sendo na igreja, sendo no seu trabalho, sendo na sua casa, sendo nas suas amizades, né? Faça o seu melhor. Porque todo mundo quer receber o melhor, né? Você tem entregado o seu melhor? Deus, ele faz a obra dele por completo, ele faz a obra dele por inteiro. E ele ensina, né, nesse capítulo, quando ele está falando da última ceia, né, como a gente deve se portar na mesa. Não só a mesa com ele, mas a mesa com as pessoas. A mesa a gente falou de comunhão, a gente falou de compartilhar com as pessoas, né? Na mesa não é só com a gente, Deus, na mesa é com as pessoas também, né? Como tem sido a nossa postura na mesa? Você tem permanecido fiel à mesa? Você vai dar mancada? Lógico que vai. Você vai deslizar? Lógico que vai. Todo mundo erra. Eu erro, todo mundo erra. Mas você reconhece e permanece? Ou você quer desistir, abandonar o barco e falar assim, esse negócio não é para mim, não. Fazer como Judas fez, né? Abrir mão do trono, abrir mão do reino que Deus tem preparado para você. Se você não prestou atenção no final, ele fala que ia julgar as 12 tribos de Israel. Mano, pensa você, eu e você lá, sentado no nosso trono, lá no céu. Eu já fico imaginando às vezes a gente assiste aqueles filmes, né, antigos, né, dos reis, sentados naqueles tronos, com o cetro, assim, né? Você lá no seu palácio, lá, né, e você nos julgando as 12 tribos. Porque é isso que o texto está dizendo aqui. Que ele vai levar a gente para um lugar que nós que vamos julgar. Você está preparado? Qual que vai ser o seu julgamento? Sabe por que eu entendo aqui nessa passagem que Jesus estava explicando para os discípulos? Qual que era a treta lá mesmo lá? Quem que era o maior, quem que era o menor, né? Eles estavam se julgando, quem que era o maior e o melhor ali, entre eles, né? E Jesus está falando assim, olha, se vocês permanecerem firmes comigo nas minhas tentações, eu vou preparar para vocês um lugar especial. Não é qualquer lugar. É um lugar de honra. Mas para chegar nesse lugar, você tem que estar na mesa com ele. Você tem que permanecer na mesa. Não é só estar lá na mesa. Não é só estar na igreja. Permanecer firme na igreja. Vai ter os momentos que você está lá em cima, ela vai ter os momentos. É por isso que você tem que estar em unidade. Na mesa você não tem a unidade. Na hora que um vê você desanimado, fala, mano, cola comigo aí, vamos orar. Você está precisando de oração? Começa a colar junto com a pessoa que você vê que está mais querendo desistir, né? Fala assim, não, vou te fortalecer, porque no outro dia vai ser você que vai estar nessa situação. Porque a nossa vida é assim, né? E Jesus quer que a gente o quê? Permaneça. Não quer dizer que o tempo inteiro a gente vai estar alegre, dando risada. Não, não é isso. Mas permaneça, independente da situação. É fácil? Não, não é fácil. É decisão. Se você decide permanecer à mesa, Deus vai te honrar. Eu quero que você feche seus olhos aí, a gente vai orar. Vai encerrar já, só quero fazer uma oração com vocês.
Dava para a gente falar bastante coisa ainda. Mas eu creio que vocês entenderam aqui o que eu quis falar sobre a mesa. Então comece no básico, na sua casa. Sente-se à mesa. Veja desde o início do que eu falei a respeito da mesa, né? Qual que é a importância da mesa? Porque às vezes a gente pensa que é só no espiritual, não. As coisas antes de acontecer no natural, primeiro elas acontecem no mundo espiritual. Tudo. Aqui no nosso mundo só se reflete aquilo que acontece no céu. Tudo primeiro é gerado no mundo espiritual, depois é manifesto aqui no natural para a gente enxergar, né? Eu não tenho o dom de visão, mas quem tem o dom de visão tem um privilégio de enxergar o mundo espiritual, né? Logo, também tem os dois lados, né? Tem um lado bom que você enxerga, vê os anjos, né? Vê as coisas bonitas, mas também você vê os demônios, você vê... Mas valorize a mesa. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu te agradeço pela revelação dessa palavra, Pai, aquilo que o Senhor falou aos nossos corações aqui nessa tarde, Pai. Que nós possamos compreender, Senhor Deus, não somente a importância da mesa, mas o porquê que o Senhor deseja que nós estejamos à mesa contigo, Pai. Para que não venha ao nosso coração, Pai, o orgulho, a soberba, Pai, mas para nós permanecermos firmes na Tua presença, Pai. Sabendo que a recompensa vem de Ti, Pai. Sabendo que na mesa nós experimentamos a cura, Pai. Na mesa nós experimentamos a reconciliação, Pai. Na mesa nós repartimos a alegria. Na mesa nós repartimos as tristezas, Pai, as lutas que enfrentamos, ó Pai. Na mesa tem comunhão. Na mesa tem o partir do pão, Pai. Na mesa, Senhor Deus, o Senhor institui, Senhor Deus, a unidade. Por isso eu te peço, Espírito Santo, nessa tarde, continue movendo aquilo que precisa ser movido nos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos aprender e valorizar, Pai, a importância de estarmos sentados à mesa, Pai. Sentados à mesa na nossa casa, Pai, nos momentos das refeições, Pai. Sentado à mesa com amigos, com pessoas que temos círculos de amizade, Pai, compartilhando, ensinando e aprendendo, Pai. Porque não somente a gente ensina, mas também aprendemos muito, Pai, quando ouvimos. Que na mesa espiritual que o Senhor coloca para nós todos os dias, ó Pai, nós possamos aprender a permanecer nela, Pai, e ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Pai. Que na mesa da ceia que foi instituída, Pai, como simbolismo, Senhor Deus, daquilo que o Senhor fez por nós, Pai, nós possamos ter realmente a verdadeira compreensão, Pai, qual foi o motivo daquela reunião naquela mesa, Pai. É de mostrar que é o Teu sangue, Pai, é o Teu corpo, Pai. É a unidade do Teu corpo que nos muda, que nos transforma, Senhor. É o Teu sangue que nos limpa, que nos purifica, Pai. Por mais que nós tentamos ser melhores, por mais que nós venhamos tentar fazer tudo certo, por mais que nós queiramos realizar coisas boas, Pai, sem o Teu sangue, nós não conseguimos. Por isso eu te peço, Pai, que cada pessoa que está aqui nessa tarde, Pai, Tu se revele, Pai, a eles na mesa. Só revele a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Só nos mostra que na mesa nós devemos ser servos, ó Pai, não ser servidos. Que na mesa o Senhor nos mostra que a nossa dependência tem que ser de Ti e das outras pessoas, ó Pai. Que o nosso coração possa realmente ser preenchido, Pai, com o Teu amor, com o Teu poder, Senhor Deus. O amor que cura, o amor que restaura, o amor, Senhor Deus, que nos constrange. O amor que nos mostra, Pai, que independente daquilo que nós venhamos a fazer, Pai, o Senhor continua nos amando, Pai. E deseja que nós estejamos com o Senhor à mesa, Pai. O Senhor anseia estar com a gente à mesa, Pai. E que o nosso coração esteja desperto, Senhor Deus, para compreender a Tua vontade e o Teu querer, Pai, no nome de Jesus.